Esse vídeo vai falar basicamente sobre o efeito Dunning-Kruger, que se você não ouviu falar, é um efeito muito conhecido tanto pelo senso comum quanto na psicologia. De forma geral, o efeito Dunning-Kruger se refere a quando as pessoas que têm menos habilidade ou menos conhecimento sobre alguma área, na verdade se acham muito mais confiantes ou muito melhores do que elas realmente são. E à medida que se ganha experiência, se vocês olharem nesse eixo X aqui, deixa eu pegar meu bichinho contador a laser. À medida que se ganha experiência, o nível de confiança meio que vai diminuindo e sobe, só que ele não sobe até um ponto adequado. Esse gráfico, ele parece interessante, mas assim, ele não reflete necessariamente o que acontece, o que foi reportado no estudo que descobriu esse efeito. Se vocês forem analisar a questão científica por trás, há uma grande discussão sobre a existência ou não, o tamanho ou não desse efeito, uma discussão enorme, na qual eu não vou entrar, obviamente, porque não cabe nesse vídeo. E porque também eu não tenho tanto interesse em analisar cada ponto ou contraponto relacionado ao efeito Dunning-Kruger. Mas a ideia do vídeo é explicar mais sobre qual foi o estudo, quais as considerações, os resultados e como isso pode ser útil para vocês, porque eu acho que especificamente o artigo que fala sobre o efeito Dunning-Kruger é muito revelador sobre qualquer coisa relacionada à nossa vida, basicamente. Bom, eu achei o estudo é esse aqui, que é Unskilled and Unaware of It, que é pessoas sem habilidade e que não têm consciência dessa falta de habilidade, como dificuldades em reconhecer a própria ignorância levam a uma autoavaliações infladas, traduzindo bem ao pé da letra, tá? Esse estudo foi feito por Justin Kruger e David Dunning. O que me fez pensar assim, por que o efeito se chama Dunning-Kruger se o artigo é Kruger e Dunning? Bom, não sei. Sei que o Justin Kruger deve ter ficado meio bravo, porque não pegou o primeiro nome, né, no efeito, embora ele esteja lá. O estudo em si, ele trabalhou... É um estudo composto de 4 estudos, basicamente. Então, eles realizaram o mesmo teste, mesmo entre aspas, que a gente vai ver que tem umas diferençazinhas. 4 vezes. Um teste de humor, de raciocínio lógico, um teste de gramática e outro teste de raciocínio lógico. No estudo de humor, eles pegaram 65 universitários e a ideia do estudo era o seguinte: havia um questionário com 30 piadas que foram avaliadas previamente por comediantes profissionais, e a ideia era que as pessoas avaliassem o quão engraçadas eram as piadas de uma escala de 1 a 11, em que 1 era sem graça e 11 muito engraçado. A ideia aqui era que os pesquisadores queriam ver o quanto as pessoas respondiam mais próximo do que os comediantes, nesse caso específico. E aí, depois de avaliar a própria capacidade, depois de responder a pesquisa acerca do humor das piadas, eles tinham que avaliar em uma escala de 1 a 99, ou seja, cada porcentagem, um percentil, como chama, de 1 a 99, a própria capacidade de avaliar o quão as piadas eram engraçadas. Então, eu me acho que eu tô no 70 ali, de avaliar o quão engraçadas são essas piadas. Entendeu? Então, basicamente, era essa a ideia do estudo. E aí, o que foi que aconteceu? Eles viram que as pessoas com a pior capacidade, se vocês veem essa linha aqui, ó, Actual Test Score, ou seja, esse é o resultado do teste de fato. E aqui, ó, vocês veem que no quartil mais baixo, são as pessoas que pior avaliaram o humor das piadas. Aqui são as pessoas que estão lá nos 50%. Aqui são as pessoas que avaliaram bem. E aqui são as pessoas que melhor avaliaram. A ideia do quartil é como se você dividisse a avaliação das pessoas em 4 partes. Então a gente tem aqui 25% do público, 25%, 25% e 25%. Então se tivessem 100 pessoas participadas desse estudo, de forma prévia, diríamos que 25 pessoas estão aqui, 25 aqui, 25 aqui, 25 aqui.
tá? 25 respostas, uma resposta para cada pessoa, obviamente, então 25 pessoas. Já o percentil, que é esse eixo aqui, ele vai de 0 a 100. Então, as pessoas elas se avaliaram dentro de um desses aqui. Então, a gente tem 100 tracinhos e aí as pessoas vão se avaliar dentro de um desses. Então, acerca do quartil 1, ou seja, as pessoas que pior avaliaram, nós notamos que elas tiveram uma resposta horrível, né? Como por isso que elas estão aqui. Só que olha o que aconteceu. Na verdade, quando pediram para elas se autoavaliarem, vejam que elas se colocaram, na verdade, no 58, se eu não me engano. 58. Elas se colocaram no 58. E, ou seja, elas se achavam muito melhores do que elas de fato eram. E isso foi subindo aqui, vemos que tem uma discrepância mais ou menos, vemos que tem quase nenhuma discrepância aqui, e aqui surge outra discrepância. Ué, na verdade, as pessoas que melhor avaliaram as piadas, elas não se achavam tão boas. Assim, elas se achavam boas, ó, tava em mais de 70 aqui, ó, deve estar 73, 74. Só que na verdade elas estavam no 80 e tantos. Ou seja, apesar de ser uma discrepância menor, havia uma discrepância tanto em que eram os piores, quanto quem eram os melhores em avaliar o humor das piadas. Que foi o que se encontrou. Assim, oxe, que estranho. Por que as pessoas que menos sabem se acham tanto? E aí eles fizeram um segundo estudo, dessa vez com raciocínio lógico. A ideia era basicamente responder a um teste de raciocínio lógico com 20 questões. Dessa vez participaram 45 universitários, eram na mesma. Todos os estudos foram com participantes da Universidade de Cornell. Então eram basicamente pessoas do mesmo grupo. E aí o que aconteceu? Dessa vez, eles não queriam avaliar somente a capacidade da pessoa de forma geral, ou seja, ela tem capacidade de avaliar o humor. Nesse daqui, a capacidade as suas habilidades com raciocínio lógico. Mas também eles queriam avaliar o quão bem as pessoas achavam que tinham se saído no teste em relação aos outros participantes. Ou seja, eu acho que eu me saí muito bem. Eu acho que eu me saí mal. Isso também de 1 a 99 nos dois casos. E além disso, eles queriam avaliar quantas questões cada pessoa achava que tinha respondido certo. Por quê? Porque se vocês voltarem nesse primeiro estudo que eles realizaram, o que aconteceu? As pessoas apenas avaliavam sua capacidade geral. Então elas poderiam avaliar tanto se o raciocínio delas poderia ser tanto as outras pessoas são ruins, que é eu sou ruim, mas o povo também é muito ruim. Ou então, eu sou muito bom. Então havia esses dois tipos de raciocínio. Com essa terceira avaliação aqui, ó, de quantas questões tinham acertado, eles conseguiam tirar fora essa ideia de que as pessoas precisariam teriam esse raciocínio do que elas achavam os outros ruins. Na verdade, aqui elas estão avaliando somente a si próprias. E encontraram resultados muito parecidos. De novo, as pessoas que estavam nas piores posições, ou seja, no quartil mais baixo, aqui de novo o quartil, a ideia dele aqui, ó, são os 25% mais baixo, se achavam demais, e nas duas capacidades de avaliação, tanto na avaliação geral sobre as habilidades de raciocínio lógico, quanto nas habilidades, quanto no quão bem elas achavam que tinham se saído. Era muito, e de novo, tanto isso no quartil mais baixo, as pessoas piores, quanto as pessoas melhores nesse teste. Vejam que ainda tem uma distância. Só que nesse segundo estudo, estatisticamente, essa diferença não foi significativa. Ou seja, há uma probabilidade que esse resultado tenha sido ao acaso. Se fizesse de novo, talvez não tivesse essa discrepância. Basicamente é isso que diz. No primeiro estudo, essa diferença aqui era significativa. Então a gente anula a ideia de que foi ao acaso esse resultado. Mas vejo que ainda acontece isso, ou seja, as piores pessoas se achavam demais e as pessoas que tinham uma capacidade melhor se achavam, na verdade, um pouco mais baixo. Curioso, né? Aí, em relação às questões, olha o que acontece. As pessoas que estavam no quartil mais baixo, ou seja, as pessoas que tiveram as piores notas, elas achavam que tinham respondido 14 questões certas de 20. Só que, na verdade, acertaram em média 9,6. Cara, isso aqui é muito doido. Ou seja, essas pessoas, mesmo sabendo muito pouco, se achavam demais. E aí, eles... tá acontecendo alguma coisa aqui. Aí fizeram um terceiro estudo, dessa vez com um teste de conhecimento gramatical.
Então eles julgaram algumas frases do inglês, com base em um teste lá, que não cabe aqui explicar. E eles analisaram a capacidade das pessoas de dizer se aquela frase estava certa ou errada, basicamente. Com as mesmas características de avaliação. E o resultado, de novo, semelhante. As pessoas com os piores resultados tinham uma capacidade, a percepção meio distoante da realidade, ou seja, elas se achavam demais, achavam que sabiam muito, mas na verdade sabiam pouco. E as pessoas que sabiam muito, na verdade, achavam que sabiam menos. E isso é muito maluco. A gente vai entrando para uma conclusão aqui, que daqui a pouco vocês vão ver, ainda tem mais alguns estudos. Esse estudo 3, ele teve uma segunda parte. As pessoas pensaram o seguinte: bom, vamos lá. Esse pessoal, tá acontecendo isso várias vezes. Quem é pior se acha muito, quem é muito bom não se acha tanto. E o que é que acontece se eu der para essas pessoas, tanto as piores quanto as melhores, testes de outras pessoas que participaram do estudo e representam a média em geral do resultado, e eu dou 5 respostas, tanto para as pessoas que tiveram nota muito ruim, quanto para as pessoas que tiveram nota muito boa. O que é que acontece? E aí você pede para elas se reavaliarem, ou seja, avaliarem a sua capacidade de novo. Então é meio que repetir o que o teste fez. Aí viram o seguinte: quando você dá essas outras respostas para o grupo pior, eles olham, se avaliam, mas não muda nada, assim, estatisticamente de novo, ou seja, não é significativa a diferença. É como se o pessoal vê as respostas das outras pessoas, mas não mudasse a opinião. Na verdade, eles acharam que, tá ok, assim, mais ou menos o que eu respondi. É isso mesmo, me acho nesse patamar tal. Já as pessoas que tinham as melhores notas, ao perceberem o resultado médio das outras pessoas, melhoraram a sua avaliação. Ou seja, elas acharam que sabiam mais do que as outras pessoas. Entendem? Ou seja, o que aconteceu aqui? É como se essas pessoas que tivessem notas muito boas, elas não se achassem, elas tivessem crenças que em desfavor de si próprias. Elas não se achavam tão boas, ou seja, elas tinham crenças de que elas não eram tão boas. E aí, ao analisarem a realidade, analisarem a resposta das outras pessoas, ou seja, ao entrar em contato com os fatos do mundo real, na verdade o que aconteceu foi que elas melhoraram a sua capacidade de analisar a situação e perceberam que elas talvez tenham um resultado melhor do que o que elas achavam anteriormente. E olha que curioso, ou seja, ao olhar o erro dos outros, essas pessoas que tinham tirado nota muito boa conseguiram perceber que na verdade estavam muito melhor. Agora, as pessoas que estavam lá embaixo, mesmo analisando o erro dos outros, digamos assim, não conseguiam melhorar sua capacidade avaliativa de si próprio. Ou seja, meio que elas não conseguem aprender com o erro dos outros, tá? E que é basicamente o que eu comentei aqui, ó. Crenças equivocadas sobre si mesmo podem ser superadas diante dos fatos. Ou seja, quando você apresenta os fatos para as pessoas que tiveram nota boa, elas melhoraram a própria percepção de si. E aí a gente chega no quarto estudo. Esse quarto estudo é muito interessante. Eles fizeram o mesmo teste de lógica, só que depois de fazer o teste, as pessoas se autoavaliarem, dessa vez 120 universitários, um grupo, metade desse pessoal recebia aulas de raciocínio lógico e metade não recebia. E de novo, depois, eles se autoavaliavam para analisar se será que recebendo aulas, ou seja, recebendo de fato, analisando como é que o conteúdo é dado, essas pessoas melhoram a avaliação, ou seja, será que se essas pessoas percebem na realidade que erraram, ou seja, porque você deu aula para elas sobre o conteúdo, elas vão melhorar a percepção que elas tiveram do teste? Será que elas vão perceber, meu Deus, eu me saí mal? Era basicamente isso que eles queriam resolver. E aí, eles viram o seguinte: no grupo que não treinou, ou seja, que não teve aulas, não teve diferença significativa entre a autoavaliação que fizeram antes e depois no estudo. Já o grupo que recebeu as aulas, e olha aqui tem os 4 quartis, se vocês analisarem. As pessoas, os 25% piores, os medianos, que estão no segundo quartil,
o pessoal que saiu bem está no 75% no terceiro quartil, e o topo, que é lá aquele topo do quartil, os que se saíram melhores. Percebam que, ao receberem um treinamento, as piores pessoas tiveram uma melhora na autoavaliação, ou seja, elas se avaliavam mais para baixo. Antes, 54, elas se achavam no 54. Só que depois, o que aconteceu? Baixou para 44. Isso na avaliação de habilidade geral. Já enquanto tinham se saído no teste, ou seja, eu acho que eu me saí bem no teste, eu acho que eu me saí mal, foi de 50 para 31. Ou seja, baixou muito a percepção. Ou seja, ao receber a aula sobre o conteúdo, as pessoas perceberam que erraram e isso melhorou a percepção delas. Então, ao darem de cara com um fato mais direcionado a ela, ou seja, o conteúdo de fato, melhorou e muito a habilidade delas. E em relação à quantidade de questões que acertaram, foi de 5 questões que achavam que tinham acertado para 1. Olha que maluquice. Na verdade, que coisa interessante. Agora aqui, no topo, vocês veem que não muda tanto. E mudou um pouquinho aqui, ó. Melhorou, na verdade, aumentou a autopercepção. Ao perceberem que tinham acertado. Mas o que acontece? Essas pessoas que acertaram muito, obviamente, elas sabiam jamais de raciocínio lógico, por exemplo. E aí, ao terem as aulas, elas só confirmaram o que elas já sabiam. Que elas tinham se saído bem. Só que isso melhorou a confiança delas, na verdade. Ó, foi de 74 para 86. E aqui elas achavam que tinham acertado mais questões, justamente depois de ver a aula. Tá? E aí a gente chega nas conclusões de estudo. E os autores, eles chegam a um paradoxo do tipo: o incompetente, a pessoa incompetente, ela só percebe que é incompetente quando ela se torna competente. Ou seja, as pessoas piores, elas só conseguem reconhecer que são ignorantes quando você dá o conhecimento para elas. E aí elas vão perceber que elas não sabiam antes. Isso é basicamente o que isso aí é uma inferência minha desse estudo. É basicamente o que o Sócrates disse lá na Grécia Antiga, né? Que eu só sei que nada sei. O que é isso? O Sócrates, ele foi considerado o cara mais inteligente de Atenas pelo oráculo de Delfos. E o Sócrates dizia que eu só sei que nada sei. Ele reconhecia a própria ignorância. Ele reconhecia que ele não sabia de nada. Entender isso? Ele reconhecia que ele não sabia de nada. Já todas as outras pessoas, magistrados, o pessoal mais topzera intelectual da Grécia, eles tinham muitas certezas e diziam que eles sabiam muito. E é por isso que o Sócrates, inclusive, foi morto, né? Ele era muito chato, ele perguntava para as pessoas o porquê, o que é a justiça, e a pessoa respondia, e ele por quê? E nesse questionamento socrático, que depois foi conhecido assim, ele conseguia fazer as pessoas perceberem que elas não sabiam de nada, elas não sabiam responder as perguntas que ele fazia. Então, só nesse perguntar, ele mostrava para as pessoas a própria ignorância, só que, obviamente, ninguém gosta de ser chamado de burro, né? E aí acabaram matando ele, tem toda a história, vocês podem pesquisar sobre isso. Aí eu fui pesquisar recentemente, um pouco antes de ver o vídeo, o que é que recentemente foi pesquisado sobre o efeito Dunning-Kruger. Tem um texto de 2010 do Dunning, que ele comenta sobre esse problema do oráculo, que é basicamente isso mesmo. Eu me senti muito inteligente, né? Porque eu tive essa inferência lendo o artigo de 1999. O Dunning foi escrever isso em 2010. Não sei se escreveu antes, mas enfim. Estou agora com a minha capacidade autoavaliativa um pouco mais alta. Então, depois eles comentam sobre um fenômeno que acontece quando as pessoas têm alguma lesão no hemisfério direito do cérebro, ou seja, nessa parte direita. Porque, não sei se vocês sabem, mas é meio que cruzado assim. O lado direito do cérebro controla o lado esquerdo do corpo e o lado esquerdo do cérebro controla o lado direito do corpo. Então, as pessoas que têm algum problema no lado direito, elas não conseguem muito mover, por exemplo, elas não conseguem mover a mão direito, não conseguem olhar direito para o lado, para as coisas, e é o que acontece, elas perdem o movimento do lado esquerdo. E aí quando você pede para essas pessoas, pegue esse copo com a mão, pegue esse copo aqui e você coloca muito do lado esquerdo, a pessoa pergunta: que copo? Eu não enxergo nenhum copo, eu não consigo pegar.
E aí, se você pergunta pra elas, elas não sabem responder porque elas não conseguem pegar o copo. E aí elas ficam dando desculpas de que, é porque você não deu a informação e tal, entendeu? Então, é meio que isso. O efeito do Dunning-Kruger é um análogo psicológico da anosognosia. Um nome bem estranho. Que é meio que a negação e a falta da consciência do próprio problema. Nesse caso, da própria ignorância. Você não tem consciência da sua própria ignorância. E aí eles destacam um fato muito importante. É necessário que as pessoas tenham feedback negativo de alguma coisa que elas fizeram, para elas perceberem que erraram. Porque quando você percebe que erra, é quando você melhora essa avaliação sobre si e sobre o quão bom você é nas coisas. Quando elas receberam aulas no estudo 4, perdão, no estudo 4, quando elas receberam aula, as pessoas melhoraram a sua avaliação tanto para baixo quanto para cima. Os melhores melhoraram para cima e os piores melhoraram para baixo. Nesse caso, feedback negativo, né? No outro caso, é basicamente um feedback positivo, porque aumentaram a percepção sobre si. Mas veja como é importante isso para quem é professor, para quem está estudando para concurso, para quem está estudando de modo geral. É importante perceber que você está errando para você corrigir a rota e melhorar. E não só isso, quando de novo voltando àquele não só sei que nada sei. Se você reconhece que não sabe de nada, é só aí que você começa a aprender. Então, e começa a se tornar um sábio, como Sócrates era um sábio, porque ele reconhecia a própria ignorância. Ele não saía com tantas certezas sobre as coisas, mesmo sem saber, mesmo sabendo pouco. E aí a gente chega no segundo ponto. Aprender com o erro dos outros, acho que não. Parece que quando você é ignorante em um assunto, você não consegue aprender com o erro alheio, que foi o que o estudo Trit Parte 2 mostrou. Agora sim, os autores colocam várias ressalvas no sentido do tipo: as pessoas, para elas se acharem, elas têm que ter um mínimo de noção sobre aquele assunto. Então, se as pessoas não sabem nada, absolutamente nada mesmo, obviamente que elas não vão ter, é provável que elas não vão ter elas não vão se achar tanto, porque elas não vão ter nem opinião mínima para dar, nem uma opinião errada elas podem dar, porque elas não entendem nada sobre o assunto. Então, é meio que você tem que ter um nível basal de entendimento para que você consiga, pelo menos, ter uma percepção mais acima sobre si. Então, e outro ponto que eles colocam é sobre os níveis de conhecimento em que o efeito Dunning-Kruger pode acontecer. Por exemplo, quando você fala sobre a capacidade de, sei lá, de programar, esse é um assunto assim que pode ser que o efeito Dunning-Kruger não apareça, porque as pessoas que são muito ruins, elas acabam reconhecendo que são ruins. Então, há campos de conhecimento em que as pessoas de fato elas vão saber que são ruins, não tem nem como elas se acharem um pouco mais, entendem? Mas há outros campos, como os que foram mostrados aqui, em que as pessoas podem se achar um pouco melhor. Eu fico achando assim, pensando naquele pessoal que diz, eu sei inglês, mesmo que eles saibam um pouco. E aí eu fico achando que isso é um efeito do Dunning-Kruger também, porque aí se você dá um teste para elas e elas erram, só que elas não sabem que erraram, né? E você pergunta como é que elas se saíram, é bem provável que elas achem que se saíram bem até. E aí só você percebendo que tá errando tudo é que você vai perceber, pô, eu realmente não sei de nada, né? É uma coisa a se pensar. E por último, uma coisa que eu queria abordar é metacognição, que é isso? É a capacidade de monitorar os próprios processos cognitivos, de olhar para si e saber que foi o que aconteceu, de saber se você sabe de algo ou não. Essa é uma capacidade crucial para você aprender, para você ser um melhor estudante. E isso não só nesse efeito do Dunning-Kruger. Eu li recentemente um artigo que foi publicado em um livro sobre capacidade de interpretação de texto, de leitura de forma geral. E parece que as pessoas com melhor metacognição, ou seja, as pessoas que melhor conseguem desenvolver essas habilidades, que é uma coisa que eu fiquei curioso agora, eu tenho que pesquisar mais como desenvolver habilidades metacognitivas e como isso se relaciona aos campos de conhecimento, mas coisa para outros vídeos e outros momentos. Parece que quando você desenvolve essas habilidades, você se torna um estudante melhor, tá? E aí, para terminar, quando você, é uma coisa que os autores colocam, quando você está no quartil mais baixo, quando você tem as piores respostas, parece que você sofre de um problema que é o erro sobre o eu. Você tem uma capacidade errada sobre si mesmo. Já no caso
das pessoas que melhor performaram, parecia que elas tinham o erro sobre o outro. Não é que elas se avaliavam mal, mas na verdade é que elas achavam que as pessoas sabiam mais. E agora que eu tô falando isso, eu tô percebendo que realmente não faz, isso daqui não faz sentido. Isso aqui tá errado aqui, ó. Essa é uma inferência que tá equivocada. Porque na verdade a crença negativa não é sobre si. É na verdade que as pessoas têm uma crença equivocada sobre o outro. Elas acham que os outros sabem tanto quanto ela, e não que elas sabem pouco. Entendem? E isso é uma coisa interessante. Por isso que quando elas tiveram acesso às notas dos outros, elas perceberam, ih, aquele pessoal ali não é tão bom não, né? Eu acho que eu tô melhor que eles. Aí subiram um pouquinho a autoavaliação. Mas enfim, esse é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. É bem revelador e eu acho que quem está estudando para concurso, principalmente, concurso, e também para os pitaqueiros de internet, as pessoas que gostam da opinião sobre tudo, é uma coisa para você analisar. Talvez você esteja sendo burro e não saiba, assim. Comece a pensar o quanto eu estudei sobre um assunto, o quanto eu sei sobre um assunto. Será que eu sei tanto sobre esse assunto para dar opinião assim tão forte na internet para as pessoas? O que é que eu entendo sobre um assunto de fato? De fato? Ou será que é só senso comum? Eu acho que as coisas são assim. Então, esse efeito é muito interessante. E eu acho que todo mundo acaba se beneficiando de entendê-lo. Tanto para si quanto para os outros. Então é isso.